Olá pessoal, estamos de volta hoje com mais um quadro Pergunte à Casa do Direito. Hoje recebendo o aluno Gleison Teixeira, ele é do 9º período do curso de Direito da Faculdade Unibalsas. E vamos falar hoje sobre o tema Direitos e Deveres na Locação de Imóvel. Gleison, seja bem-vindo aqui ao quadro Pergunte à Casa do Direito. Eu que agradeço pela oportunidade, é sempre um prazer, Diego, a gente está aqui presente tirando a dúvida dos telespectadores. Queria dar uma boa tarde a todos que nos assistem nesse momento. Olha, vamos então para a nossa primeira pergunta de hoje. Gleison, só lembrando que todas essas perguntas, elas são sugestões da população, de alunos, de professores, da nossa população balsense que sugerem essas perguntas e nós acabamos recebendo e repassando para os alunos aqui da Unibalsas. A primeira pergunta, por exemplo, aluguei um imóvel para minha moradia e de minha família há cerca de 2 meses. Na última chuva forte que ocorreu em Balsas, entrou muita água pelo telhado do imóvel, vindo a estragar o forro de gesso. Em contato com a dona do imóvel para a realização do reparo do telhado e forro, a mesma informou que o custo desta reforma do telhado e do forro é por minha conta. E aí, Gleison, isso procede? Olha, Diego, nesse caso, o locatário ele deve se fazer um seguinte questionamento. Existe um contrato fixado entre locador e locatário? Se sim, a gente tem que ver o que está estabelecido no contrato. Conforme a Lei 8245 de 91, que é a lei, no caso de locações, caso esteja estabelecido no contrato, tem que ver se foi acordada essa cláusula. Caso contrário, isso pelo que foi nos colocado pela telespectadora, trata-se de uma benfeitoria necessária. Ou seja, fica a cargo do locador, caso não seja estabelecido em contrário no contrato de locação, tá? Porque existe 3 tipos de benfeitorias. As benfeitorias que são necessárias, as úteis e as voluntárias. No caso, as necessárias, elas são indispensáveis para a manutenção do bem, ou seja, do imóvel, que no caso é o forro. Se ele não for consertado de imediato, ele pode vir a cair sobre a cabeça do locatário ou de alguma pessoa que resida. Então, mesmo sem a anuência do locador, ele é obrigado a fazer essa restituição, caso o locatário venha arcar com essa despesa. Vamos para a nossa segunda pergunta. Gleison, por exemplo, caso a locadora do imóvel não aceite descontar o valor do reparo diretamente do valor do aluguel, como a locatária deve proceder? Bom, Diego, nesse caso é muito simples. Se tratando de uma benfeitoria necessária, ela pode optar pela retenção no imóvel. Ou seja, ela pode ficar no imóvel e se recusar a sair do imóvel até que esse valor seja restituído. Mas como ela vai estar amparada diante dessa situação? A própria Lei 8245 de 91, que é a Lei de Locação, no seu artigo 36, ela vai falar que a pessoa pode fazer a retenção do imóvel até que esse valor seja restituído. Gleison, e não havendo mais interesse do locatário em se manter no imóvel alugado, ele pode deixar o imóvel a qualquer momento? Diego, chegamos mais em um ponto bastante corriqueiro, porque vejamos, é bem comum na nossa cidade, por exemplo, a gente se deparar com situações desse tipo, onde a pessoa faz um contrato de locação de maneira verbal, onde ela não estipula um prazo para início e término do contrato. Porém, se esse contrato for por um prazo indeterminado, basta que o locatário comunique o locador, no prazo de 30 dias ele pode deixar o imóvel. Assim como o locador também pode fazer o pedido do imóvel, apenas avisando o locatário que no prazo de 30 dias deseja o imóvel. Aí a gente tem que colocar uma ressalva. Porque se houver um contrato e estiver fixado esse prazo, aí já irá mudar as regras. Porque o locador, ele não pode pedir o imóvel, ele tem que obedecer o contrato. Por sua vez, o locatário, ele tem uma diferença, porque ele pode pedir para relidir o contrato. No entanto, ele terá que pagar uma multa, conforme estabelecido em contrato. Tá bom? Então, a primeira pergunta que se deve se fazer é: esse contrato é formal ou esse contrato não é formal? Vamos para a nossa quarta pergunta, Gleison.
A locatária possui preferência de compra em eventual venda do imóvel? Outra pergunta bastante interessante que eu acho que vai sanar a dúvida de bastante telespectador que nos assiste nesse momento. Nesse caso, eu tenho um locatário que eu acabei locando um imóvel para ele. Eu desejo efetivar a venda desse bem. Eu posso efetivar ela sem comunicar? A Lei 8245 de 91, ela fala que eu tenho que notificar judicialmente ou extrajudicialmente ou de forma concisa para esse locatário. Por quê? Para que ele venha exercer o seu direito de compra. Caso ele renuncie, você pode efetuar a venda para um terceiro ou qualquer outra pessoa. Interessante também a gente frisar que caso não seja obedecido esse direito de compra, ele pode, dependendo do tipo de contrato que ele celebrou com o locador, ele pode até pedir para que seja extinto esse contrato de venda com o terceiro e ele possa vir a efetivar a compra real desse imóvel, conforme é assegurado em lei. Agradecer mais uma vez o Gleison aqui pela participação hoje no quadro Pergunte à Casa do Direito. Gleison, as suas conclusões finais aí sobre o nosso quadro de hoje. A gente que agradece e, assim, a Casa do Direito, assim como a Unibalsas, está pronto para contribuir com a sociedade e vir a tirar essas dúvidas dos telespectadores balsenses de forma concisa e que possa contribuir também para o enriquecimento dos acadêmicos, porque assim, a gente tem um contato com o público de certa maneira e que a gente possa ajudar.